Ok, então, saudações a todas as pessoas que estão remotamente conosco neste encontro. Muito boa noite aos nossos convidados, ao professor Ricardo de Oliveira Orsi, a Tainara Freitas Avelar. É uma grande satisfação tê-los conosco nesta noite, assim como todas as demais pessoas que estão aqui na nossa sala virtual. Para quem está conosco pela primeira vez, o programa Diálogos no LAI é um evento de extensão universitária do Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal, que nós chamamos de LAI, que é um laboratório vinculado à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, a FMVZ, da Universidade de São Paulo. Nós ficamos no campus Fernando Costa, da USP, na cidade de Pirassununga, no interior de São Paulo. O nosso objetivo ao promover os diálogos é proporcionar a toda e qualquer pessoa interessada um momento agradável de divulgação de conhecimento, de troca de experiências, de troca de vivências e também de pontos de vista que nós entendemos poderem contribuir para o desenvolvimento das nossas pessoas, das nossas carreiras e da nossa sociedade. O meu nome é Augusto Halber Gameiro, eu sou professor da FMVZ da USP e um dos pesquisadores do LAI. Bom, nós estamos nos aproximando no final deste ano de 2022, foi um ano desafiante, creio que para todos nós, especialmente pela transição aí da pandemia que nos atingiu a todos, né? Um ano também de muitas turbulências políticas e várias dificuldades econômicas, e este é o nosso último Diálogos do LAI deste ano de 2022, tá? Ao longo do ano, desde janeiro, do início do ano, nós promovemos 11 encontros como este é o 11º, e, inclusive, eu gostaria de convidar a todos que têm interesse de assistir às outras apresentações, que essas apresentações, elas ficam disponíveis no canal do LAI no YouTube. Basta vocês procurarem LAI, né, L-A-E, USP, vocês vão achar o nosso canal, e lá tem todas as palestras que foram realizadas neste ano e também no ano de 2020, ok? E também as palestras podem ser escutadas, né, na forma de podcast pelo Spotify. A gente está lá também, se vocês quiserem conhecer um pouco das nossas apresentações que nós tivemos dos nossos convidados, tá? E só para informá-los, nós tivemos um total de 937 inscrições nesses 11 encontros que nós tivemos no ano. Então, na verdade, professor Ricardo, esse dia esse diálogo é um pouco mais especial para nós, porque, né, o diálogo de encerramento do ano, e com essas palavras, né, eu queria manifestar a minha satisfação e alegria pelo trabalho que foi feito neste ano, agradecendo a todas as pessoas que nos assistem agora, que nos assistiram ou que nos assistirão, e eu queria fazer um agradecimento muito especial à nossa equipe, que é responsável por fazer tudo isso acontecer, tá? A nossa doutoranda, Vanessa, a nossa mestranda, Vitória, a nossa bolsista, Sabrina, da graduação, e ao nosso pós-doutorando, Rafael, pela dedicação de cada um para que tudo isso pudesse acontecer da melhor forma possível, tá? Bom, então, dando continuidade à atividade de hoje, e para nos ajudar na moderação dos nossos diálogos, nós contaremos, então, com a colaboração da Tainara, que irá apresentar o nosso convidado, o professor Ricardo, e ela vai, então, moderar as nossas interações. Então, eu gostaria de apresentar a vocês a Tainara Freitas Avelar de Almeida. Ela é bacharel em zootecnia pela Universidade Federal de Uberlândia, a UFO. Ela participou do grupo de estudos e extensão em parasitos animais, o GEPAN. Também foi assessora do setor de gestão de pessoas da empresa de consultoria e assistência veterinária e zootecnia Júnior, a Conavet, da UF, da mesma universidade. Atualmente, a Tainara é pós-graduanda em mestrado no Departamento de Nutrição e Produção Animal, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Seu projeto de pesquisa se propõe a estimar o balanço de emissões de gases do efeito estufa na pecuária leiteira. Ela também é pesquisadora, nossa colega do LAI, né? Isso é um motivo de satisfação muito grande para nós também. E a Tainara, ela é residente em bem-estar e sustentabilidade na produção animal, na empresa MSD Saúde Animal. Então, com essas palavras, Tainara, eu agradeço, eu te passo a palavra, agradeço a você, agradeço mais uma vez ao professor Ricardo e desejo uma ótima conversa para nós todos. Muito obrigado. Boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer ao professor pelo convite.
de participar do Diálogos de hoje, com um tema que eu gosto muito. E também agradecer ao professor Ricardo por aceitar novamente dividir o seu conhecimento e as suas vivências com esse tema. Quem acompanhou as últimas atividades do LAI no ano passado sabe que a gente fez o Dia da Abelha e a gente teve o prazer de contar com a presença do professor Ricardo no evento com a gente. Então, vou apresentar o professor Ricardo, né? Ele é membro da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, atuando como professor associado, doutor do Departamento de Produção Animal e Medicina Veterinária Preventiva. Atua também como professor no curso de pós-graduação em zootecnia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Coordena o grupo de pesquisa do CNPq Nectar, Núcleo de Ensino, Ciência e Tecnologia em Apicultura Racional, e participa como membro do Comitê Científico Nacional junto à Confederação Brasileira de Apicultura. Professor Ricardo, fique à vontade para começar a sua apresentação. Muito obrigado, Tainara. Bom, primeiro, parabenizar o professor Augusto, né, e toda a equipe para a iniciativa, por esse número grande de participantes, né, nos encontros aí do LAI. Parabéns, iniciativas muito boas, né, para a gente discutir um pouco sobre as abelhas e tudo mais, e difundir o conhecimento, né, para quem tem interesse, pessoas da área, estudantes e tudo mais. Então, parabenizo vocês, viu, professor Augusto, Tainara e toda a equipe, e agradeço o convite. É uma satisfação, uma responsabilidade muito grande, né? Está encerrando o ano e espero aí poder apresentar para vocês algumas coisas aí que nós temos feitos aqui em Botucatu, tá? Então, agradeço mais uma vez, agradeço a todos os participantes. Já vi umas carinhas conhecidas aí, estou vendo a Elisa agora, que apareceu bem para mim aqui. Já vi o Juan, então, mas muito bom, né? Ver pessoas queridas aí e conhecer novas pessoas ao longo, né, dessa breve conversa que nós vamos ter aqui. 1h30 passa rápido. Então, eu vou fazer a minha apresentação, tá? Deixa eu ver aqui para apresentar. Eu acho que tem que ser tela inteira, né, Tainara? Ou janela? Tela inteira? Eu acho que tela inteira. Eu sempre me perco nisso. Vamos ver. A gente faz um teste, se não der, a gente tenta o outro. Sempre assim, né? Vocês estão vendo? Sim. Sim? Estamos. Então perfeito. Bom, agora eu não vejo mais vocês, mas vocês estão vendo, então é o mais importante. Então, pessoal, o tema que me foi solicitado é falar um pouquinho sobre a mortandade de abelhas no Brasil e no mundo. E a gente sabe que é um tema, né, muito preocupante, muito assim polêmico, não para nós, né, que somos defensores das abelhas, mas em outras esferas aqui do país, e que nós temos, né, aos poucos, ir mudando a consciência e procurando achar um certo equilíbrio, tá? E eu vou mostrar para vocês algumas coisas que nós temos feito aqui, e aí no final, a gente vai poder conversar um pouquinho. Bom, a Tainara já me apresentou, né? Eu trabalho aqui na Unesp, aqui de Botucatu, no interior de São Paulo. Eu vi que tem gente de vários estados, então, uma satisfação poder estar falando para vocês. E eu sou responsável pela área de insetos de interesse econômico, junto ao curso de zootecnia. Mas a minha linha de pesquisa mesmo, o que eu gosto são as abelhas, né? E eu gosto das abelhas africanizadas. Então, é uma das linhas de pesquisa que eu desenvolvo com maior impacto, vamos dizer assim, aqui na universidade. Quando a gente fala de abelhas, né, eu vou pontuar só 2 grandes grupos gerais, não vamos entrar em mais detalhes, que são as abelhas Apis mellifera e as abelhas nativas sem ferrão. Bom, a Apis mellifera todo mundo conhece, né? São as nossas abelhas africanizadas, que surgiram aqui no país, no cruzamento das linhagens europeias com a africana, e que tem o que nós sabemos, o nosso comportamento defensivo, que são as abelhas que ferroam. Mas são abelhas maravilhosas, né? E nós temos um privilégio de ter as africanizadas, tirando, logicamente, os casos de acidentes, às vezes fatais, infelizmente, mas pensando pelo lado produtivo, de polinização e tudo mais, são abelhas fantásticas. E nós temos as abelhas nativas, que aí nós temos mais de 300 espécies no país, que são as abelhas com ferrão atrofiado.
Então, quando a gente pensa em mortandade de abelhas, logicamente que se a gente fala em apis, e eu vou apresentar os dados aqui em apis mellifera, né, que é o que eu trabalho, mas isso aí se estende também para as abelhas nativas sem ferrão. Então, os resultados que nós discutimos e vamos discutir aqui, que afetam, levam à mortalidade, alterações fisiológicas, comportamentais na apis, com certeza também vão afetar as abelhas nativas, que têm uma importância de produção ecológica e ambiental muito grande, tá? Indiscutível isso daí. Então, para nós apaixonados, né, em abelhas, que gostamos de abelhas e que defendemos as abelhas, vamos entender que tudo que foi discutido hoje aqui se estende a todas, seja as abelhas com ferrão, a Apis mellifera, ou as abelhas sem ferrão, que é o conjunto de espécies aí que tem um ferrão atrofiado. Mas, quando a gente pensa nas abelhas, e eu sempre gosto de rapidamente passar por isso, né, só para que a gente relembre, e quem às vezes não é da área e está assistindo, a gente entender um pouquinho qual a importância das abelhas. Tá? Geralmente a gente acha, quem não conhece muito bem a área, que a abelha só dá o mel, que eu só consumo no inverno, né, para dor de garganta, e ferroa. Mas não, quando a gente pensa nas abelhas, é uma cadeia, né, e eu vou focar mais para a apicultura, que gera milhares de empregos, de forma direta ou indireta, é uma atividade ecologicamente correta, porque o apicultor, o meliponicultor, o criador de abelhas, ele precisa de um ambiente intacto, um ambiente sem contaminação, para que ele consiga produzir, tirar um produto de qualidade para colocar na mesa do consumidor. E as abelhas produzem o mel, que é o produto mais difundido, né, que todos nós conhecemos, mas também produz a cera, que é muito utilizado na própria cadeia da apicultura, produz a geleia real, que é um produto de secreção glandular das abelhas na fase de nutrizes, que tem um mercado consumidor específico, produção de apitoxina, tá, que também nós conseguimos extrair por técnicas adequadas, que tem uma importância muito grande na terapêutica, tá, para tratamento de pessoas com quadros alérgicos muito graves por uma terapia de hipossensibilização, doenças de fundo inflamatório, e agora o primeiro soro antiapílico desenvolvido no mundo, que surgiu aqui na Unesp de Botucatu, uma parceria CEVAP, nós aqui da FMVZ, e o pessoal do Vital Brasil, além da medicina de Botucatu, uma equipe multidisciplinar muito grande. Também temos a produção de própolis, que todos conhecem, né, o famoso sprayzinho para garganta, e a produção de pólen, tá, que é rico em proteínas, vitaminas e sais minerais. Então, quando a gente pensa em apicultura, nós temos uma gama de produtos que o apicultor pode estar explorando ou pode estar induzindo as suas colmeias a produzir de acordo com o seu interesse, disponibilidade de pasto e tudo mais. E, logicamente, os serviços de polinização. Então, as abelhas fazem serviços assim essenciais de polinização, a Apis mellifera e as abelhas nativas, tá? E quando a gente pensa na Apis mellifera, elas são responsáveis por cerca de 80% da polinização de plantas do cerrado brasileiro e 73% das plantas cultivadas. Então, só essa tabelinha aqui, essa figura, né, é muito legal, eu sempre gosto de mostrar, porque se a gente pensa em amêndoas, isso é muito forte nos Estados Unidos, elas dependem 100% da polinização por abelhas. Maçã, 90%, mirtilo, 90%, pêssego, 48%, laranja, 27%, algodão, 16% e soja, 5%. Então, o ganho que as abelhas fornecem em termos econômicos, em termos de produção de alimentos de origem vegetal, ultrapassa a cifra de mais de 250 bilhões de dólares anualmente. Então, seria que se nós tirássemos as abelhas do planeta, nós perderíamos, em termos de produção, perto de 250 bilhões de dólares anualmente. Então, isso mostra um impacto muito grande que as abelhas do gênero Apis e as abelhas nativas também têm sua importância, em termos de levar a polinização e aumento da produção de alimentos de origem vegetal. E aí, quando a gente pensa nisso, a população mundial nossa está crescendo, então nós temos que cada vez mais adotar sistema de produção de alimentos em massa para atender essa grande demanda. E se nós olharmos esse gráfico aqui, olha,
Em 2050, ou seja, daqui a 28 anos, que passa muito rápido, nós vamos precisar ali quase de 3,2 bilhões de toneladas, tá, de alimentos de origem vegetal no mundo. Se a gente pegar de 2017 para 2050, 2020 ali para 2050, quase 40% a mais da demanda por alimentos. E se as abelhas têm uma importância tão grande nos serviços de polinização, aumentando a produtividade das culturas de interesse comercial, é um contrassenso a gente está perdendo a abelha. Porque se a gente perder abelhas e continuar perdendo e reduzindo essa função de polinizadoras das monoculturas, nós vamos ter uma deficiência, em curto espaço de tempo, de alimentos de origem vegetal. E muito desses alimentos de origem vegetal fazem parte da cadeia de alimentos de origem animal. Então a gente pode entrar num ciclo vicioso que vai, consequentemente, afetar milhares de pessoas pela redução de comida no mundo. Então isso é muito preocupante, né? E a gente tem visto, nos últimos anos, uma redução significativa da população mundial de abelhas. Aqui na minha região, de Botucatu, nós temos várias associações de apicultores, é uma região bem desenvolvida na apicultura, e constantemente nós temos relatos de mortalidades de apiários, provavelmente por conta de agrotóxicos. Então isso é muito preocupante, tá? Que pode ser, além disso, desmatamento, mudanças climáticas, doenças, cultivos transgênicos, mas os grandes responsáveis são os agrotóxicos. O desmatamento, logicamente, afeta, lógico, isso faz com que as colônias, os enxames venham para a área urbana, e às vezes a população acaba eliminando, jogando veneno. As mudanças climáticas, eu não sei como está na região aí de vocês, mas aqui em Botucatu estava frio, a gente estava dormindo de coberta até ontem, porque é um tempo totalmente maluco, né? Agora aqui hoje esquentou, então a gente vê o clima sendo alterado e, consequentemente, afetam as abelhas. Doenças também podem afetar, mas nossas abelhas têm um comportamento higiênico muito bom, elas são, via de regra, resistentes, nós não temos grandes problemas, e cultivos transgênicos, que também ainda há uma controvérsia, né? A gente precisa estudar um pouco mais a fundo para ver realmente o quanto isso pode afetar ou não as abelhas. Mas os agrotóxicos não tem discussão. Tá? O agrotóxico, ele é, infelizmente, uma das principais causas de redução populacional nas colônias. E o Brasil está entre os maiores consumidores de agrotóxicos no mundo, tá? Nós consumimos muito agrotóxico, infelizmente, né? E aí, quando a gente pensa em declínio de abelhas, só alguns dados para vocês terem uma ideia, de 85 a 2005, na Europa, é relatado a redução de 25% das colônias, na Espanha, nas últimas décadas, 80%, e nos Estados Unidos, de 47 a 2005, 59%. E no Brasil? No Brasil, eu, pelo menos, não conheço dados oficiais de quanto é essa redução em termos do uso de agrotóxicos. E, para piorar, muitos ingredientes ativos que estão banidos em outros países são usados aqui no nosso país. Tá? Um exemplo, o fipronil, que é proibido o uso na Europa, aqui você compra na farmácia. Hoje mesmo eu passei numa agropecuária comprar ração para os meus cachorros e vi lá na prateleira vendendo, né, uma formulação para formigas, mas com o fipronil. Tá? E tem uma frase muito bacana da Rosane Buckner, que fala que estamos consumindo lixo que outras nações rejeitam. E isso eu sempre falo, se não é bom lá, por que é bom aqui? Né? Não tem muito sentido isso. Mas isso é uma outra discussão que nós vamos entrar nessa discussão agora, tá bom, pessoal? E aí, nossas abelhas estão sujeitas, então, a esse envenenamento, que pode ocorrer no trabalho de coleta do alimento a campo. As abelhas estão constantemente visitando as flores em busca de néctar, em busca de pólen, em busca de resina vegetal para transformar em própolis, ou em alguma fonte de água, que, se tiver uma contaminação, vai estar presente nesses recursos, e ela pode ingerir esse recurso contaminado e já ter um efeito imediato, ou se ela tiver na cultura e for pulverizado alguma coisa, por um contato direto com o seu corpo. Né?
Também nós temos o problema da deriva da pulverização. Pulverização aérea já está sendo banida em vários locais, né, mas quando ocorre, agora está indo até meio que por drone, eu estou sabendo que tem umas empresas que fazem pulverização por drone, também pode contaminar diretamente as colmeias. E essa contaminação, sendo levada para a colmeia, pode causar a morte da cria, de abelhas adultas, quando nós temos uma quantidade do ingrediente ativo muito alta, ou quando essa quantidade é muito mais baixa, tá, pode causar distúrbios fisiológicos e comportamentais nas abelhas, e vai comprometer a sobrevivência da colônia como um todo. E aí, realmente, né, os agrotóxicos estão afetando as nossas abelhas, isso sem sombra de dúvidas, tá? E nós trabalhamos agora aqui na pesquisa com basicamente 2 parâmetros para fazer as nossas análises. A dose letal daquele agrotóxico, do ingrediente ativo. E o que seria essa dose letal? Ela representa o grau de toxicidade aguda de um determinado produto. Ou seja, a hora que a abelha entra em contato, automaticamente já afeta e promove alterações comportamentais e pode levar à morte. E vai indicar a quantidade do ingrediente ativo para matar 50% dos animais em que foi testado. Então, quando a gente trabalha com uma dose letal para fazer o estudo em abelhas, nós sabemos que aquela dose de um agrotóxico X é o suficiente para matar 50% da população. E, em virtude disso, nós fazemos nossos testes e as nossas análises para ver o que isso promove. E que a gente considera como uma toxicidade aguda, tá? E muitos dos agrotóxicos, se vocês forem no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, vocês vão ver uma lista de agrotóxicos e alguns mostram lá a DL50 para abelhas. Ou seja, qual que é a dose que poderia estar afetando as abelhas. Mas eu particularmente nunca vi, não vou dizer que não exista, né? Eu não vi nada que fale sobre dose subletal. O que seria essa dose subletal? Representa o grau de toxicidade crônica de um determinado produto. Ou seja, aquela concentração de um ingrediente ativo de um agrotóxico X, que é muito baixa, mas que entra na colmeia. E ele não vai ter um efeito imediato. Ele vai, aos poucos, promovendo alterações fisiológicas, comportamentais, e vai minando o desenvolvimento da colmeia como um todo. Tá? Semana passada, a gente estava numa reunião com vários amigos apicultores aqui da região, e a gente estava comentando sobre isso, e eles estavam realmente relatando que eles iam em alguns apiários deles e não viam abelhas mortas, mas a colônia não se desenvolvia, a colônia não saía do lugar. Tá? Você podia fazer os manejos, não ia. Tá? Então, assim, a suspeita, porque para afirmar só mesmo uma análise, né? Mas as suspeitas são de doses subletais de agrotóxicos que estão ali afetando as abelhas e, consequentemente, afetando a colônia como um todo. Então, com base nessa exposição aguda e exposição crônica, o nosso grupo aqui de pesquisa, uma das linhas de pesquisas que a gente está fazendo, né, que eu estou atuando, é avaliar o efeito dos agrotóxicos em abelhas. Então, a gente determina a nossa dose letal, trabalhamos com doses subletais e fazemos testes de ingestão, simulando a abelha consumindo aquela dose, e os testes de contato, colocando a abelha em contato com esse ingrediente ativo. Para fazer os testes de ingestão, pessoal, o que nós fazemos? Nós simulamos o volume da vesícula nectarífera das abelhas, que é próximo de 50 microlitros. Então, a gente coloca a quantidade que a gente deseja nos 50 microlitros, e aí coloca para a abelha consumir, para garantir que ela consuma aquele alimento contaminado. E no contato, nós pingamos uma gota com a dose do ingrediente ativo que a gente quer, diretamente no tórax. E aí deixa o organismo absorver, então a gente avalia o que a gente quer descobrir em termos das causas nas abelhas. Então, só uma linha. Bom, e dentro dessa linha, eu vou apresentar alguns resultados para vocês, mas nós trabalhamos bastante com o fipronil, tá? Que alguém já deve ter ouvido falar, o nome mais popular é o Regente, tá? Que é um inseticida sistêmico, fenilpirazol,
muito utilizado para controles de praga. Aquele frontline que ia na coleira do cachorro tinha o fipronil. Às vezes o pessoal coloca, né, nas flores de coqueiros para espantar a abelha, mas ele mata e é terrível. Tá? É uma classificação toxicológica 2, altamente tóxico, alta periculosidade ambiental, muito perigoso ao ambiente. E ele atua diretamente no sistema nervoso central dos insetos, promovendo descontrole, tá? Nervoso. E aí, consequentemente, acabando levar à morte das abelhas. Então, voltei ao contrário, pessoal. Então, o fipronil, nós fizemos algum trabalho com eles, e o primeiro que eu vou mostrar para vocês acho que o mestrado do Rodrigo Zaluski, que hoje é professor lá na Federal de Campo Grande, tá? E o Rodrigo, ele trabalhou com o fipronil e determinou a dose letal, aquela de ingestão, que deu 0,19 microgramas por abelha. Ou seja, quando a abelha consumiu 50 microlitros, tinha 0,19 microgramas do fipronil que ela estava absorvendo no organismo dela. E por contato, 0,009 microgramas por abelha. Então, é uma concentração muito baixa, tá? Mas muito baixa. É a mesma coisa que você pegar 1 grama e dividir por 1000, tá? Para a gente ter 1 micrograma. E aí nós fomos fazer os testes, e é um teste muito bacana que a gente faz, que o Rodrigo implantou aqui para a gente, que é a caixa de observação. Que é essa caixa aqui, ó, tá? Com raias, e é uma distância de 50 centímetros, e lá em cima é uma luz. Então, a gente coloca as nossas abelhas desafiadas ou não com a dose letal ou subletal, deixa a sala em penumbra, abre a raia e a gente conta o tempo que a abelha demora para ir em direção à luz. E isso aí a gente associa com forrageamento das abelhas, a percepção da abelha da claridade para ir em busca de recursos no campo. Então, quanto mais rápido ela vai, o melhor ela tem o seu desempenho. E aí, em virtude da contaminação com os agrotóxicos, a gente avalia o que isso poderia promovendo. Ó, tem um vídeo aqui que é legal, que eu pus para vocês, ó, vocês estão vendo? Daqui a pouco vocês vão ver a abelha correndo aí, pessoal, espera aí. Ó, vamos abrir as raias, né? Aí vocês já vão ver, olha a abelhinha aqui, ó, estão vendo? Ó, tá? Em direção à luz, tá? Eu não vou saber agora dizer para vocês o que é controle, o que é contaminado, que esse aqui é só um exemplo, tá? Mas só para vocês verem como ela vai rapidinho em direção à luz, tá? É um teste bem simples, que aí, quando a gente tem os resultados, mostra para a gente o que acontece. Então, por exemplo, aqui, olha, o controle, a gente fez em 1, 4 e 24 horas, para ver um efeito residual do agrotóxico. Então, no controle, vamos pegar aqui, ó, 4 horas de exposição, tá? A abelha demora 16 segundos para ir em direção à luz, a contaminada com a DL50 por ingestão, tá? 25 segundos, o que diferiu de forma significativa desse controle. E quando for por contato, também demorou 16 segundos e ela demorou 28 segundos. Então, na verdade, aqui, 1, 4 ou 24 horas, quando a abelha estava contaminada com a dose letal, ou por contato ou por ingestão, ela tinha prejudicado essa percepção da luz. Isso aí a gente relaciona com a dificuldade que ela teria tendo para fazer as suas atividades de forrageamento, né? Aí o Rodrigo foi trabalhar com a dose subletal e quis fornecer para as colônias a campo. Então ele pegou uma dose subletal, que foi de 0,0004 microgramas. Diluiu isso aí em xarope de açúcar, a gente fez um cálculo estimado da população da colônia, e fez o ajuste da concentração no xarope, de forma que se cada abelha consumisse ali a capacidade da vesícula nectarífera, ela estaria ingerindo esses 0,0004 microgramas do fipronil. E aí a gente foi ver a postura, então a gente pode ver o controle e as colônias que receberam o fipronil. 8 semanas após, zerou a postura das colônias que receberam o fipronil. Pupa, cria em desenvolvimento com 12 dias, em 6 semanas, zerou. E pupas com 19 dias para próximo nascimento,
em 6 semanas, zerou. E em 8 semanas, 2 meses, nós não tínhamos mais uma abelha na caixa. Todas abandonaram e desapareceram as colônias. E um detalhe, não víamos nenhuma abelha morta na boca da colmeia. Ou seja, é aquela dose crônica, muito baixa, que foi entrando e foi minando gradativamente a colônia como um todo, a ponto de perdermos as 5 colônias que a gente usou para fazer esse experimento. Tá? Então, só para vocês verem que realmente doses subletais são muito importantes. Depois nós temos o trabalho aqui da Aline Astolfi, tá? Que ela trabalhou agora com o fipronil, na dose de 2,5 partes por bilhão. E avaliou a expressão gênica, por meio de uma técnica que nós fazemos aqui, que chama transcriptoma. O que é o transcriptoma? É um reflexo direto da expressão dos genes. Então, a gente contamina a abelha, espera um tempo que a gente determina, 1 hora, 4 horas, pega a abelha, congela ela, nós paramos qualquer expressão de genes no seu organismo e avaliamos o que está acontecendo naquele momento. Né? E ela viu aqui uma coisa muito interessante em relação ao ritmo circadiano, que são mudanças regulares dos estados mentais e físicos que ocorrem em cerca de um período de 24 horas. É o nosso relógio biológico. Né? E a Aline, então, ela viu que quando as abelhas entravam em contato com aquela dose do pesticida, nós tivemos uma baixa regulação, ou seja, uma redução de expressão dos genes que controlam esse ritmo circadiano. Isso quer dizer que a abelha perde o seu relógio interno, ou ela tem o seu relógio interno atrapalhado. Então, amanheceu, vou sair a campo, anoiteceu, estou voltando, desregula. E aí a abelha pode ir a campo, não conseguir retornar, ela pode não saber a hora certa de sair, tá? E além disso, nós vimos também que afetou, né, a maturação reprodutiva e o transporte do hormônio juvenil, que é um hormônio muito, muito importante para a diferenciação de castas. Então, só para mostrar para vocês que o fipronil, vamos voltar aqui, ó, numa dose muito baixa, né, afetou a expressão de genes extremamente importantes para a colônia como um todo se desenvolver. Tá? E também não vemos uma abelha morta. Tá? Então, são aquelas doses subletais que estão afetando gradativamente as colônias. Bom, que inseticidas, como o próprio nome diz, afetam os insetos, nós já até sabemos, né? Inseticida é para exterminar inseto, a abelha é um inseto, consequentemente, nós teríamos efeitos esperados nas abelhas. Mas nós fomos trabalhar também aqui com uma outra classe de agrotóxicos, são os fungicidas. E aí nós trabalhamos com a piraclostrobina, que é um fungicida sistêmico, do grupo químico das estrobilurinas, que atua na enzima quinonoxidase, inibindo a formação de ATP, que é para geração de energia. E com isso pode afetar diversas estruturas biológicas. Eu falei, mas será que o fungicida também estaria afetando as abelhas? Aí o Rodrigo, agora acho que foi no doutorado dele, ele foi trabalhar com piraclostrobina e também com fipronil. E trabalhou com a associação dos dois. E foi avaliado o desenvolvimento de glândulas hipofaringianas e mandibulares nas abelhas na fase de nutrizes. E aí vocês vão lembrar, ou eu vou falar para vocês, que a geleia real é um produto de secreção das glândulas hipofaringianas e mandibulares, quando as abelhas operárias estão na fase de nutrizes, que é aproximadamente do 4º ao 14º dia de vida. E aí, olha só que coisa bacana. Bacana, assim, do ponto de vista de pesquisa, não do ponto de vista da abelha. Ele trabalhou com a piraclostrobina 10,4 nanogramas. Agora você pega 1 micrograma e divide por 1000. Vai ser o nanograma. E o fipronil com 0,03 nanogramas, numa coisa que ele chamou de dose subletal ambientalmente relevante. O que é isso? Ele fez uma varredura da literatura científica de todos os trabalhos científicos que detectaram resíduos de piraclostrobina fipronil em amostras de pólen, de mel, de abelhas, de cera. Ele tirou uma média, e foi essa média que vocês podem ver que é menor ainda
do que a dose letal que a gente determinou lá nos outros trabalhos. E deu para as abelhas. E aí, quando a gente olha aqui, olha a glândula mandibular, que ela é uma espécie de um saco, imagina um saquinho do supermercado, tá? Onde a parede do saquinho é a célula e vai jogar a secreção para dentro do saquinho ali do supermercado, para vocês entenderem. E aí, essa altura aqui, olha, tá? É a célula secretora, que joga a secreção aqui para o lúmen da glândula. Aqui vocês podem ver a altura da glândula mandibular do controle, das abelhas que receberam piracostrobina, das abelhas que receberam fipronil e que receberam a associação dos dois, do inseticida com o fungicida. Não preciso falar mais nada, né? Fica claro visualmente o quanto que afeta a glândula mandibular. E aí nós vamos para a glândula faringiana. E aí, a glândula faringiana, imagine um cacho de uva, onde cada uva é uma unidade secretora. Então, se nós olharmos aqui, olha, o que está circulado aqui, imagine que é um grão de um cacho de uva. Do controle, quando as abelhas foram expostas ao piracostrobina, ao fipronil e a associação dos dois. Né? E vocês podem ver também a quantidade aqui de uvas que nós temos e a redução com a contaminação. E a glândula faringiana, ela é a glândula que produz a secreção proteica da geleia real. Né? Então fica claro, pessoal, que afeta. E aí a abelha, na fase nutriz, secreta uma geleia real em menor quantidade e em qualidade nutricional menor. E aí a geleia real é a base da nutrição da rainha. E se eu afeto a nutrição da rainha, eu afeto postura, eu afeto tudo. Então, consequentemente, nós temos um desenvolvimento populacional menor. E aí, falou assim, mas será que realmente reduziu as proteínas da geleia real? Aí nós temos aqui, ó, tá? Então, quando você contaminou as abelhas com fipronil em relação ao controle, nós tivemos a redução de expressão de 34 proteínas da geleia real, com o fipronil 44 e com a associação 43. Então, fechou a nossa hipótese que realmente, além de eu afetar a quantidade da geleia real produzida, que as glândulas estão menores, eu afeto a parte de secreção proteica da geleia real. E aí, consequentemente, eu levo, mesmo não querendo, a um provável colapso da colônia como um todo por afetar postura, tudo que pode acontecer ali dentro. Tá? O Daniel Diego Mendes, tá? Também fez o mestrado dele, agora ele avaliou a piracostrobina no transcriptoma, naquele raio-x da expressão gênica em determinado momento. E aí tem um monte de gráfico, então eu coloquei mais o resultado interessante aqui para vocês. Ele trabalhou com 850 partes por bilhão, tá? Por abelha, e nós vimos que nessa dose, nós fizemos a contaminação em laboratório e avaliamos por 1 e 4 horas, como se fosse um efeito mais imediato. E nós vimos que essa dose do fungicida afetou sistema antioxidante. Sistema antioxidante, pessoal, é muito importante para as abelhas na fase de campeiras, porque tem um gasto energético de musculatura muito grande e gera muitos radicais livres. Então, se eu tenho uma redução da expressão do sistema antioxidante, a abelha ela desgasta mais rápido, eu encurto a vida dela. Na respiração celular, consequentemente batimento de asas, metabolismo de glicose para gerar energia e regulação do hormônio juvenil. Tá? Então, olha o que um fungicida também pode promover fisiologicamente numa abelha, tá? Não levando à morte dela, mas afetando funções muito importantes para a colônia. E aí a gente vai agora falar, bom, fungicida não era esperado, mas afeta. Agora temos herbicidas. Ah, mas herbicida é mata-mato. Né? Os famosos são o glifosato, o Roundup, né? Que é o nome mais comercial conhecido, o 2,4-D, mas que também podem afetar. Ácido orgânico fraco, o glifosato, pertencente ao grupo químico das glicinas substituídas, e o glifosato ele inibe a enzima 5-enolpiruvilchiquimato 3-fosfato sintase. Tá? Um nome complicado de falar. Que a abelha não tem receptor para isso. Ah, mas então a abelha não tem receptor para essa, não tem essa enzima, então não vai acontecer nada. Mas as bactérias do trato digestório da abelha têm. Então, quando a abelha consome um alimento com o glifosato, ele vai levando a mortalidade das bactérias do trato digestório.
E aí toda a parte de absorção de nutrientes que são importantes para o sistema antioxidante, sistema de detoxificação, sistema imune das abelhas, tudo começa a entrar em colapso, tá? Porque eu afeto as bactérias do trato digestório das abelhas. E temos também o 2,4-D, que é o ácido 2,4 de clorofenoxiacético, que pertence ao grupo químico dos ácidos aril oxalcanoicos, tá? E que promove desregulação do metabolismo da planta, levando à morte dessa. Bom, herbicida, era muito comum a gente ouvir, né, que o apicultor, para controlar mato no apiário, ia lá e jogava herbicida. Hoje, tem que repensar essa prática, né? Por quê? Porque a Juliana Sartori Lunardi defendeu o doutorado semana passada, até se ela estiver por aqui, ou se alguém a conhecer, manda os parabéns para ela, que ela trabalhou com o efeito da dose letal e subletal do glifosato e 2,4-D em abelhas por ingestão. Agora não sei se é ingestão aqui, ó. Ingestão em contato. Então, o que ela avaliou? Aqui a gente pode ver, olha, que é aquela mesmo teste daquela caixa, tá, com raias, 4 horas de exposição, com dose letal do glifosato e 2,4-D, tá? De forma isolada ou os dois em associação. E o que a gente viu quando ela deu o glifosato 2,4-D por ingestão para as abelhas? Bom, a gente pode ver que foi tudo significativamente diferente do controle. O controle demorou 7,3 segundos para ir em direção à luz. Quando as abelhas estavam contaminadas com o glifosato 2,4-D ou associação, elas demoraram mais tempo. E olha que herbicida é considerado não tóxico para as abelhas. E quando ela fez o teste de contato, também a mesma coisa aconteceu, tá? Então, em relação ao controle, elas demoraram mais tempo para ir em direção à luz naquele teste da caixa. Então, mostra que realmente uma dose letal do glifosato, você não vê a abelha morta na boca da caixa, a não ser que você jogue muito na colmeia, na colônia. Mas afeta a percepção de forrageamento das abelhas. E aí, a Ju foi fazer com a dose subletal, né? Então, ela pegou aquelas doses letais, se eu não me engano, aqui, ela dividiu, acho que por 50, então ela pegou aquela dose dela, dividiu por 50, e olha, os resultados, tanto em 24 horas, são os principais aqui, foram afetados. Então, as abelhas demoravam mais tempo, mesmo com uma dose 50 vezes menor do que aquela dose letal que ela tinha calculado lá em laboratório. Então, mostra que tanto o glifosato quanto o 2,4-D, ou quando eu aplico os dois associados, eles vão promover alterações de percepção nas abelhas que a gente relaciona com as atividades de forrageamento, tá? Depois a Juliana também foi ver o glifosato, o 2,4-D, no desenvolvimento da glândula hipofaringeana, tá? Aquela glândula que produz parte da secreção da geleia real, que é muito importante para quê? Para a ação proteica da geleia real. E ela viu aqui, olha, que na verdade o número de ácidos, vamos imaginar assim, que é o número de uvas que estão no cacho. Não deu diferença significativa. Mas quando a gente for avaliar a área, o tamanho da uva, a gente pode ver que o glifosato reduziu um pouco, o 2,4-D reduziu mais um pouco, e a associação ficou intermediária entre os dois, mas todos com uma redução significativa em relação às abelhas que não foram expostas aos herbicidas. Então fica claro, né, que o herbicida, além de afetar a percepção, também pode afetar a qualidade nutricional da geleia real. Vai afetar a nutrição da rainha e vai afetar o desenvolvimento da colônia como um todo, tá? A Jaine trabalhou agora com o transcriptoma, tá? Também agora com o glifosato, com a dose letal e subletal, tá? Aqui eu só coloquei de exemplo para vocês, porque é um monte de gráfico que é complicado, mas só para vocês entenderem, olha, o que está em vermelho são processos biológicos, o que está em verde, componentes celulares, e o que está em azul, funções moleculares. E vocês podem ver que tem uma linha aqui tracejada, né? Então, o que está para frente dessa linha é que foi afetado significativamente em relação às amostras do controle que não foram expostas ao glifosato. Então, aqui é uma dose subletal de 1 hora, é só um exemplo para vocês verem depois
as interpretações que nós temos do resultado como um todo, que foram quais? Que o glifosato, ele afetou a expressão gênica, tá? Tanto quando a gente forneceu a dose letal ou subletal, interferiu na microbiota, na defesa contra patógenos, afetou genes do sistema imunológico das abelhas e prejudicou vias do sistema nervoso. Afetou a expressão de vários genes ali, de receptores, de mediadores de receptores. Então, afeta o sistema nervoso como um todo. E aí, consequentemente, prejudica o desenvolvimento e as atividades da colônia. Né? Bom, então, pessoal, só um apanhado aqui, para vocês verem que inseticida, fungicida, herbicida afetam e afetam sim, tá? Depende diretamente da dose a qual a abelha está sendo exposta, que pode ser uma dose alta, aguda e levar à mortalidade, quanto pode ser uma dose subletal crônica, que vai minando gradativamente a colônia como um todo. E aí justifica o abandono de colônias, mesmo tendo alimento estocado, justifica os apicultores não conseguirem desenvolver as suas colônias a campo, mesmo não vendo abelha morta, tá? Que, logicamente, para a gente fechar um diagnóstico, a gente tem que fazer uma análise e ver se encontra um resíduo ali dentro. Então, assim, é muito complexo. Agora a gente está querendo trabalhar com outros agrotóxicos aqui, então agora a gente está buscando alguns, porque a gente já estudou bastante esses. Nós temos mais resultados que estão saindo do forno, tá? Eu nem coloquei aqui ainda, porque a gente está interpretando os resultados, muitos com a parte de expressão gênica, para mostrar que realmente você tem efeitos muito prejudiciais às colônias. E aí, quem passou por isso, né? Isso aqui é um efeito agudo, tá? Provavelmente uma dose alta. Olha que tristeza, pessoal. Né? Pode ver as abelhas desorientadas. Tá? Bom, não vamos ficar mostrando muito a tristeza, né? Mas é assim, pessoal. Quem já passou por isso sabe a tristeza que é, tá? Isso aqui, vocês, sim, é claro, né? Você vê a abelha ou tá morta ou ela tá zonza, rodopiando na frente da colmeia, tá? Você pode tirar a tampa sem EPI, sem fumaça, não tem mecanismo defensivo nenhum. Isso é uma dose aguda, provavelmente uma dose que afeta, uma dose alta, tá? Então, quando a gente vê isso daí, praticamente fecha o diagnóstico de envenenamento, né? Mas a gente só pode conferir o 100% se tiver uma análise laboratorial que comprove e encontre o ingrediente ativo ali dentro, tá? Então, reflexão, nós podemos ter muitas, né? Mas, o que eu sempre falo, a gente achar que, de repente, o mundo perfeito vai amanhecer amanhã sem o uso de agrotóxicos, é muito romantismo. A gente sabe que não vai acabar, a gente sabe que algumas culturas precisam, o poder econômico da indústria dos agrotóxicos é muito forte, então não adianta falar, vamos acabar, não vai. Mas a gente tem que buscar um equilíbrio, tá? Eu sempre gosto de citar um exemplo, que é de um rapaz que eu conheci num evento, tá? É lá do Nordeste. Tá? Eu não vou citar a empresa nem o nome, mas ele era produtor de melancia e melão para exportação. E ele ouviu falar que a abelha polinizava, fez um contrato com um apicultor que ele conhecia e colocou as colmeias de apis para polinizar. E ele ficou maravilhado. Por quê? Porque aumentou a qualidade dos frutos, aumentou a produção e é tudo para exportação. E ele falou, não, tem que ter abelha. E aí ele me relatou, falou, Ricardo, só que o que eu fiz? Porque eu tenho que jogar um agrotóxico ali para controlar umas pragas. Eu faço pulverização noturna. E aí eu não perco a abelha morta, porque eu faço pulverização à noite quando elas estão na colmeia, e aí durante o dia elas vão forragear, eu não tenho problemas de mortalidade com as minhas colmeias. E ele foca só a polinização. Tá? Então você fala assim, poxa, eu achei muito bacana, né, quando ele me contou, porque realmente, assim, é de certa forma uma busca pelo equilíbrio, tá, da necessidade de produzir alimentos
de combater pragas de culturas, mas ao mesmo tempo preservar a abelha, que tirando a parte da cadeia econômica que ela faz parte, né, do serviço de polinização que ela presta, focando naquele aumento de produção de alimentos que a gente precisa para 2050. Tá? Então, preservar as nossas abelhas é essencial, né, pessoal, para a sobrevivência do planeta. A gente tem que pensar que planeta a gente quer deixar aqui para os nossos descendentes, né, porque a coisa está cada vez mais grave. As pessoas esquecem que dinheiro a gente não leva, a gente só leva boas recordações e boas amizades dessa vida. O resto fica tudo aqui. Então, a gente tem muito que evoluir, né, para controlar a ganância e deixar um país, um planeta, né, cada vez melhor aqui para as futuras gerações. Então, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês. Espero que tenha mostrado algumas coisas aí para vocês refletirem. Né? E agora, então, vamos estar aqui para a gente fazer um bate-papo aí, conversando e trocando experiências. Muito obrigado. Professor Ricardo. Terminei no tempo? Super no tempo. Tainara, se você quiser assumir. Parabéns, professor, pela palestra. Muito obrigado por todo o conhecimento passado. Essa última mensagem também foi linda. Eu acho que é super importante a gente falar sobre o risco que as abelhas vêm sofrendo nos últimos anos, principalmente pelo uso de agrotóxico, que aumentou muito nos últimos anos também. Uhum. E a gente entende que o desaparecimento dessas abelhas afeta diretamente, né, na produção de alimentos no Brasil e no mundo. Se eu puder já começar fazendo uma pergunta para você. Você citou aí que a gente realmente não... É difícil a gente controlar esse uso de agrotóxico e pensar que isso vai acabar um dia, mas você acha que as empresas hoje, elas estão trabalhando, essas empresas que fazem os agrotóxicos, né, que produzem os agrotóxicos, elas têm uma intenção daqui a um tempo em preservar essas abelhas, em fazer alguma atitude que vá preservar as abelhas, visto que esse material ele é prejudicial para a sobrevivência delas, né? Então, acredito que, não sei, existe alguma pauta sobre isso? Sim, não, tem sim, Tainara. A gente tem visto nos últimos anos uma preocupação das empresas em ter mais diálogo com os apicultores, tá? Então, eu faço parte também, como consultor técnico, na Câmara Setorial junto a Brasília. E nós temos um grupo de trabalho que foi criado, nós precisamos começar a ter o desenvolvimento das atividades, que é o GT dos agrotóxicos, que é justamente para tentar discutir medidas para minimizar os efeitos. Tá? Então, assim, existe uma preocupação? Existe, bem melhor do que alguns anos atrás, mas ainda que a gente está engatinhando para chegar no futuro. Mas é um começo, né? Então, a gente vê uma boa vontade, a gente vê um interesse, porque realmente, assim, chegou num ponto que está crítico, né? Que eu falei para vocês lá, tem agrotóxicos, ingredientes ativos que são proibidos nos Estados Unidos e Europa e que aqui se usa à vontade. Então, por quê? Se lá faz mal, aqui não faz? Porque a gente é tupiniquim? Não. Então, falta um pouco da gente brigar um pouco mais e preservar o nosso país, né? E, então, assim, isso a gente tem que trabalhar e achar o equilíbrio. Porque, sinceramente, falar que vai parar de usar, não vai, né? Não tem. Isso é ser romantista demais, né? Mas tem uma preocupação maior, sim, Tainara. A gente está vendo isso. Ok, eu acho que eu vou tentar emendar uma pergunta já nessa da Tainara, porque eu tenho muitas preocupações, né? A questão do efeito, veja, a questão do efeito dos químicos, né? Você mostrou para nós detalhes, tá, da pesquisa, ou seja, pesquisa bem fundamentada, não tem como a gente negar. E pior, não apenas inseticidas, né? Que é uma coisa maluca. Então, fungicidas, que é um pouco mais próximo, mas herbicidas, que teoricamente é um outro reino, né? E mesmo assim afetando. Inclusive, a gente podia até extrapolar um pouco, se afeta as abelhas, imagino que isso deve fazer com a gente também, né? Enfim. Sim. Mas a minha pergunta, não, a minha colocação, a minha preocupação, além de todas essas, até como agrônomo, né, uma preocupação e uma responsabilidade,
o problema do mau manejo desses produtos. Isso que eu queria me juntar à tua pergunta, Tainara, porque mesmo, veja bem, onde que está a minha preocupação? Mesmo que a indústria química se esforce, faça tudo que esteja ao alcance dela, ainda assim, na ponta lá, no uso desses produtos, você vai ter, em muitos casos, um mau manejo dos produtos. Sim. É um engenheiro agrônomo, um técnico agrícola que deveria estar acompanhando a aplicação e não está. Ele deveria, porque é lei, e é uma lei que não se cumpre. Muitas vezes você chega numa agropecuária e o receituário agronômico está assinado ali em branco, né? Então o lojista ele vende o que quiser, a hora que ele quiser, para qualquer pessoa. Então isso é uma coisa que me preocupa muito, e não sei se você vai lembrar, professor, mas no Dia da Abelha, na verdade foi no primeiro Dia da Abelha, foi no segundo. No primeiro Dia da Abelha, nós procuramos trazer o CREA, né, que é a entidade de classe que representa os agrônomos. Uhum. Então, a minha preocupação é que mesmo, Tainara, que a indústria faça de tudo possível, você ainda vai continuar tendo problema que é uma má aplicação. Sim. Entendeu? Assim, a aplicação era para ser desse jeito e tem a deriva, né, como você falou, e vários outros problemas. Então, a cadeia inteira precisa estar consciente do problema. Tá? Então, esse é meu primeiro comentário, a preocupação relacionada ao manejo. E a minha pergunta, na verdade, professor, é a seguinte: eu vejo, né, que existe uma desinformação muito grande do público em geral. Sim. Isso é sempre uma coisa que me preocupa muito, né? Enquanto a sociedade, ou boa parte da sociedade, não estiver efetivamente informada do risco que nós estamos correndo, a gente não tem, a nossa margem de ação é muito pequena, inclusive politicamente, que não há uma pressão para que as coisas mudem. Todo mundo deve estar acompanhando, nos últimos 2, 3 anos, foram liberados vários agrotóxicos proibidos há anos em países decentes, como eu digo. Então, assim, não tem explicação isso do ponto de vista lógico. A explicação que eu vejo é porque, de fato, a sociedade não é bem informada, ela não faz a devida pressão nos políticos ou nas instituições que deveriam controlar isso, né? Então, a minha pergunta é se você conhece, participa ou tem experiência de instituições que estão preocupadas com a informação, mas a informação de público em geral, da importância que os polinizadores têm na nossa sobrevivência. Uhum. A impressão que eu tenho é que as pessoas, assim, sei lá, se a gente fizer uma enquete na rua, um calçadão de uma grande cidade, eu duvido que 0,1% conheça um pouco do problema que a gente está discutindo aqui. Isso aí me deixa muito aflito. Sim. Tanto é que a gente se esforça muito em trabalhar com extensão, e não só extensão rural, mas extensão geral, porque essa desinformação das pessoas é que faz as coisas não acontecerem. Então, eu queria saber a sua impressão, opinião sobre iniciativas de informação do grande público a respeito do risco que a gente está correndo e não está percebendo. Sim, Augusto. Não, concordo plenamente com você, Augusto. E o brasileiro tem aquela velha e clássica formação, né? Você vai lavar o carro, você põe água no balde, aí tá lá no rótulo do shampoo, 1 ml. Você põe 1 ml, fala, puta, é muito pouco, né? Você joga mais um gole. Né? Fala que eu sou Piracicabano, você taca mais um gole ali. Então, assim, isso acontece com o agrotóxico. Quando não tem controle, você põe lá a recomendação, puta, mas é muito pouco, né? Você joga mais um pouco. Então, isso aí eu concordo plenamente e assim, a gente carece de fiscalização. Tá? Então, a coisa precisa caminhar de todos os frontes, né? Não é só de um lado, tem todo mundo fazer a parte. Com relação à sua pergunta, eu vou falar assim, o que eu conheço, que eu posso falar que eu participo. Aqui em Botucatu, a gente tem uma parceria com a prefeitura para captura de enxames em área urbana. Então, a gente faz divulgação da importância das abelhas, a gente fala para o pessoal não matar. Então, assim, a gente tem uma casuística muito alta de ligação na vigilância ambiental aqui em saúde para remover ou migratório ou colônias instaladas que vão para a faculdade. E aí a gente procura em rádio e fazer uma divulgação no município para que as pessoas tenham consciência e não fiquem jogando veneno, não fiquem matando. Mas assim mesmo acontece. Outro dia mesmo, uma fazenda aqui, um apicultor perdeu um apiário,
Aí, quando foi investigar, tinha o coxo lá do gado, as abelhas iam buscar proteína, porque estava em período de escassez do campo, o cara tacou veneno para matar as abelhas que estavam no coxo, matou a piara do cara inteiro, que estava ali, a uns 400 metros de distância. Isso aqui em Botucatu. Então, mesmo assim, acontece. Então, assim, eu posso falar do caso aqui, porque eu faço parte, a gente tenta fazer esse serviço, mas se você me falar instituições que divulgam, que levam, que fiscalizam, vou ficar devendo. É uma pena, né? A gente podia usar essas propagandas do Agroepop, né? E pega um horário mais nobre do canal mais visto do Brasil e colocar, de vez em quando, né? Cuidem das nossas abelhas. Isso é muito mais produtivo do que falar que o Agroepop, que é lindo, maravilhoso, que é um paraíso, etc. Entendeu? Isso concordo sempre. Mas, enfim, então eu sempre gosto, né, professor, também, como professor, eu sempre gosto de tentar conversar com os alunos sobre isso, sobre a importância de uma participação social, política mais intensa da nossa classe, né, das agrárias, digamos assim. Porque a gente é muito omisso, a gente não aparece, a gente não tem força, a gente não divulga, né? Então, concordo com você. A gente fica na pesquisa, no ensino, mas a gente não vai para outras esferas, né? Então fica aqui o apelo, tem vários jovens nos assistindo, né, que se engajem mais na parte política do bom sentido, né? Ninguém está falando de política partidária aqui, mas política da participação social, para mudar as coisas que precisam ser mudadas, né? Porque o que me aflige é o tamanho do risco que as pessoas não percebem, né? As pessoas não percebem o que está acontecendo, né? E é muito significativo. Por exemplo, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Muito embora eu tenha feito toda a minha carreira aqui, e também a gente tem produção de abelha, eu tenho um sócio, na verdade eu não boto a mão na abelha, né? Mas eu tenho um parceiro, e é impressionante, alguns anos, como a gente percebe, né? A gente percebe, principalmente relacionado com a soja, com pulverização de soja, então é muito assim, você não precisa, na verdade, nem fazer muita pesquisa científica que assim, empiricamente você percebe ali o negócio, né? Então, assim, não tem mistério nenhum, na verdade, né? É uma coisa que já é conhecida, né? Claro, faltam detalhes, mas o geral, como o senhor bem falou, o geral a gente já sabe, né? Tem efeito, não tem que discutir, né? Tem efeito e pronto. Tá claro o efeito, né? Não tem? Então. Mas vamos lá, senão eu fico monopolizando aqui, eu gosto de conversar bastante, sou muito curioso. Tainara, eu acho que a Karen, a primeira pergunta, Elias 2028, né? A gente tem algumas perguntas, professor, no chat. A Karen Gonçalves perguntou, além da pulverização à noite para não contaminar as abelhas, quais outras medidas seria possível para manter esse equilíbrio que você citou na sua apresentação? Ixi, vamos lá, pergunta difícil. Esse caso aí lá do Nordeste, né? Ele me relatou, achei muito bacana. Mas o que a gente pode fazer? Meu ponto de vista, tá, pessoal? Isso aí é opinião. Acabar com pulverização aérea durante o dia, tá? Pulverização aérea, além de você ter deriva, você pega direto as abelhas que estão no campo. Então, isso aí, sem sombra de dúvidas, tem um efeito muito prejudicial às abelhas. Eu já tive consultas de empresas aqui da região que queriam fechar as colmeias, manter as colmeias fechadas por 2 dias, para que as abelhas não fossem forragear. Eu sou contra, porque eu acho que a abelha você não pode, você vai estressar, você vai prejudicar. Então, assim, o que eu tento passar aqui para o pessoal que tem apiários, associações com empresas? Tem um alerta. Olha, porque a pulverização, via de regra, você tem um planejamento. Então, se vai ter florada e você vai pulverizar, avisa o apicultor uns dias antes para que ele remova o apiário e leve para um local seguro. Você pulveriza, espera, depende muito do decaimento do ingrediente ativo, e volta com o apiário para pegar a florada, para minimizar. É tentar colocar o apiário em áreas com uma barreira vegetal, para que você não tenha, se tiver uma deriva que vá direto nas abelhas ali. Então, você procure colocar o apiário com uma barreira vegetal de proteção. Mas, assim, tudo pode correr o risco de afetar. Tá? Eu já fui em apiários daqui de apicultores que tinha eucalipto e laranja. O apiário que estava na rua, que estava de frente para a laranja, morreu tudo. O apiário que estava depois da curva, subindo, não morreu uma abelha. Por quê? Porque veio a deriva e pegou aquele que estava de frente. O que estava ali do lado, tinha uma barreira, não morreu nada. Então,
você escolher muito bem onde você vai instalar, você ter uma comunicação muito boa com as propriedades ali, o entorno onde a abelha pode estar visitando, para ter esse retorno das pulverizações, e você tentar preservar suas abelhas, porque fora isso, se você chegar hoje para uma empresa, vamos para uma plantação de laranja que joga veneno, e é um coquetel de agrotóxico, né? Fala, não aplique que eu estou com a abelha aqui, o cara vai dar risada na sua cara, ele vai aplicar. Então você tem que ter uma comunicação. Mas via de regra, eu acho assim, o primeiro passo seria não ter mais pulverização aérea, o segundo passo seria uma boa comunicação com as monoculturas ali próximas do seu apiário. Tá? Obrigado, professor. A próxima pergunta é da Aline, querida, que trabalhou com a gente ano passado, no Dia da Abelha. Ela perguntou, a dose prejudicial às abelhas relatadas nos rótulos são iguais às encontradas nas pesquisas? Como que é? Não entendi a pergunta dela, Tainara. Estou até procurando aqui. Aline, depois eu pego você aqui no setor, vou fazer pergunta para mim. Aline. Aline, eu não entendi a pergunta. O que é encontrado nos rótulos? Ai, professora, uma pergunta que eu até já meio que sei, mas acho que é interessante falar. Que muitas vezes a dose que a gente usa nas pesquisas, ela é parecida, igual a que está no rótulo. Ah, entendi. Os produtos trazem, né, a taxa que é nociva, né, toxicidade para o meio ambiente, para as abelhas. Como que está a comparação das doses? Não necessariamente, Aline, tá? Não necessariamente a recomendação de um agrônomo seja a mesma da dose letal que a gente calcula, tá? Porque quando você tem uma recomendação de uma dose de um produto por hectare, você tem, e o Augusto pode falar melhor que eu, que é agrônomo, né? Você tem a temperatura que afeta, pH do solo que afeta, tudo que afeta que vai cair no solo que a planta possa absorver. Então, se você joga 100, não quer dizer que a planta vai absorver 100. Então, é difícil você ter essa relação. Então, por isso que a gente calcula a dose letal em laboratório, para a gente ter um valor de concentração, uma dose determinada com critérios científicos, para você ver o que avalia, tá? Ou que a gente tem feito, de alguns estudos, com a dose ambientalmente relevante, que aí é o que você encontra de resíduo nas amostras que as abelhas coletam, que aí representa um pouco mais a realidade ali, tá? Mas não necessariamente o que está no rótulo é a mesma DL50 que a gente vai trabalhar. Tá? Agora entendi. Só um dos trabalhos que eu mostrei é da Aline, viu? Essa aqui que está então. Falando. Além da Aline, eu queria registrar aqui também, agradecer a presença da Ranaí Doreto, tá? Que é nossa parceira também, ela deve por aí em algum lugar. Então, obrigado, as duas meninas são nossas grandes inspiradoras aí para trabalhar com tudo bem, Ranaí? Boa noite, meninas. Boa noite. Obrigado pela presença de vocês duas. A gente tem mais uma pergunta, acho que do Fernando agora, né, Tainara? Isso. O Fernando parabenizou pela apresentação. Obrigado, Fernando. E deixou uma pergunta, né? Quais motivos levam à dificuldade nos dados sobre a mortalidade das abelhas? E para reflexão, somente sabemos das mortalidades das abelhas que são criadas na apicultura e meliponicultura e as que estão na natureza? E as solitárias, que representam mais que 80%. Realmente não está fácil para as abelhas. Seguimos na conscientização. Sim. Muito bem, obrigado, Fernando. Então, na verdade, o que dificulta? O relato do apicultor. Tá? Porque o apicultor, ele tem o apiário no mato, geralmente área arrendada, ou ele coloca em alguma área para ele buscar o recurso de alguma monocultura, alguma propriedade vizinha. E aí, o que acontece? Morre a abelha, ele vai reclamar para quem? Ele pode ir lá fazer um boletim de ocorrência, chamar o pessoal da defesa, vão lá fazer a vistoria, mas ele vai culpar quem? Como que ele vai provar que foi a propriedade X ou a propriedade Y que teve o veneno? Aí é um processo lento, então, na maioria das vezes, o apicultor acaba ficando com um prejuízo. Então, isso aí nós temos a dificuldade de ter esse levantamento por falta de relato, tá, dos apicultores. E assim, quando a gente faz esses estudos, né,
para apiários manejados, o que tem na natureza, então, pelo amor de Deus, é muito afetado, tá? Então, assim, se a gente vê o que acontece nos apiários aí, imagine as abelhas nativas de uma mata silvestre, as solitárias, as próprias africanizadas. Então, assim, o prejuízo ecológico é enorme. Então, aí sem sombra de dúvidas, tá? A gente está falando só dos experimentos aqui com abelhas controladas de manejo, e a gente já viu tudo o que faz. Imagina as abelhas que estão aí na natureza. É terrível, tá? É terrível. Temos mais algumas perguntas. A Miriam Sayuri perguntou: uma boa prática para a preservação das colmeias seria incentivar o diálogo maior entre o agricultor e o apicultor? Que o apicultor fosse avisado antes de que acontecesse algum tipo de pulverização para que ele consiga migrar as colmeias, por exemplo. Isso também era uma dúvida minha. Sim, sim. Não, tem que ter o diálogo, não adianta. Tá? Você tem que ter a política da boa vizinhança, isso na minha opinião. Porque se eu colocar um apiário escondido numa área próxima para as abelhas buscarem um recurso lá na cultura, o cara vai passar o veneno e você vai reclamar do quê? Você está escondido lá, ele não estava sabendo, entendeu? Então, assim, você tem que buscar, você tem que falar, você tem que instalar o apiário de forma correta, com as regras de segurança, e você tem que ter esse diálogo, tá? Porque isso aí não é que vai acabar com o risco, mas você vai ajudar a minimizar os riscos. Então, por exemplo, tem uma empresa aqui na nossa região que há um tempo atrás ia pulverizar contra o psilídeo do eucalipto e avisou um dia antes. É impossível o apicultor se preparar para um dia antes remover apiário. Então a gente daí teve uma polêmica e suspenderam a pulverização, jogaram mais para frente, porque teve toda uma polêmica. Então é falta de diálogo, tem que ter esse diálogo. E aí, assim, a mesma forma, vai remover, é uma alternativa, né? Então você pode remover para uma área que não tenha nenhuma pulverização momentânea para que você preserve suas abelhas. Então, assim, e tudo depende também, porque o que acontece nessa empresa que eu citei, a pulverização não era em época de florada. Então, teoricamente, o apiário não era para estar lá. Mas o apicultor deixava o apiário porque não tinha onde levar. Então, é falha de comunicação no elo de parcerias, né? Então, isso aí ajuda e ajuda muito. Né? Era essa a pergunta? E daí talvez migrar as colmeias, né? Leva para uma área que não tenha risco momentaneamente, para depois voltar para explorar aquela área de novo. Né? Era isso mesmo, professor. Obrigada. O Carmo também parabenizou pela palestra. Obrigado. E perguntou o seguinte: quais as alterações encontradas nos produtos apícolas? Eu acho que você citou que teve algumas alterações em questão de proteína, né? Há, por exemplo, alteração na composição e estabilidade de méis, ceras e etc. Bom, o que eu posso falar para você, na geleia real a gente afeta a qualidade proteica dela, porque afeta a glândula faringiana, e nos méis o que a gente tem visto, tá, é que eleva a acidez, tá? Então, méis com essa acidez mais elevada, provavelmente você vai ter ali talvez uma contaminação por agrotóxico maior. Fora isso, eu já fiz trabalhos, mas fiz trabalhos de identificar ingrediente ativo em amostras. No pólen a gente encontra, tá? Mas eu particularmente não estudei a qualidade dele, mas acredito que não vai afetar grande quantidade a qualidade dele. Na própolis eu não encontrei nenhum, tá? Então, teoricamente, a própolis ali não teria perigo. E no mel você encontra, né? Mas você pode você leva à alteração da acidez. É que a gente tem que pensar assim, né? A abelha ela é um filtro biológico. Então, se passou pela abelha, ela produziu, a quantidade que vai ter vai ser muito baixa. Tá? Então, para o consumo humano, lógico que é bom não ter nada, mas são concentrações muito baixas que não afetaram a abelha. Tá? Então, mas o que eu sei é alteração no mel para acidez, e no pólen você pega resíduo de agrotóxico. E na geleia real. Tá? O José Claudemiro perguntou: gostaria de saber se já foi comprovado, através de análises, algum resíduo químico no mel. Ô, José, bastante. O mel quando você vai fazer um estudo para ver se você tem resíduos, a gente coleta abelha, mel de dentro do ninho, e às vezes você pega um pouco de cera e pólen, né?
mas hoje é bastante. Você encontra, sim. Né? Tanto é que tem algumas empresas que compravam mel aqui, da região. Uma das análises, uma época que estava exigindo, era a análise de glifosato. Se detectasse resíduo de glifosato, ia ter um valor melhor ali, menor, quer dizer, um valor menor no mel, melhor não, né? Um valor menor no mel por conta do resíduo. Tá? Então é comum, sim, a gente analisa assim. O Vieira da Mota queria fazer uma pergunta para o senhor. Ô, Vieira, vamos lá. Muito boa noite a todos. Boa noite. Eu sou português, estou radicado cá no Brasil há uns anos, sou meliponicultor há mais de 6 anos. Para além disso, faço parte da Associação de Meliponicultores do Estado do Espírito Santo e sou certificado pelo Instituto Catarinense em Meliponicultura. Quero parabenizá-los por esta iniciativa, que é de extraordinária importância no que respeita ao combate dos agrotóxicos. Subscrever totalmente o que o professor Augusto falou no que diz respeito ao aumento. É incrível, quer dizer, eu sou europeu, eu sinto, é incrível aquilo que foi feito com todo, sem me querer imiscuir na política, mas que foi feito nos últimos 4 anos com a aceitação de centenas de agrotóxicos. Parabenizo o professor Ricardo e todos aqueles que lutam nesse trabalho árduo de combater os agrotóxicos, mas com muita tristeza também lhes quero falar. Fico muito triste com a academia. E porquê? E fico triste com a academia porque, com todo respeito, ela tem mais uma perspectiva economicista do que ecologista, no que diz respeito à defesa da biodiversidade, etc. E porquê? Perdão. Porque o que acontece é isto. Nós estamos aqui e todos os estudos, 90% dos estudos, possivelmente, ou nesse número, são sobre a apis mellifera, que é uma abelha exótica, que é uma abelha do meu país, ou uma das espécies do meu país. Mas nós estamos no Brasil, onde temos mais de 300 espécies. Fora, exatamente, aquilo que ainda agora foi falado, caramba, está-me a passar a palavra, das que vivem só, bem, 300 listadas, fora as outras. Exatamente. Portanto, e porquê? Porque nós falamos, o valor económico da polinização no ano 2018, 43 bilhões de dólares. Mas atenção a uma coisa, nós estamos a falar de 300 mais uma. A academia trata tudo por APIs, faz os principais estudos por APIs. Claro que nos agrotóxicos, concomitantemente, também abarca as abelhas nativas, mas há uma falha muito grande. Com todo respeito, há um desrespeito pelas espécies nativas. Porque se morreu 1 milhão de apis mellifera, não vamos multiplicar por 300, mas quantos bilhões serão de abelhas nativas? Qual é a perda económica que temos nisso? Porque nós sabemos que a apis mellifera é generalista. Ela alimenta-se daquilo que lhe aparecer. E nós sabemos que as nativas, elas formam uma simbiose total. Temos como exemplo o tomate, que nem qualquer uma abelha, se não fizer vibração, não poliniza o tomate. E outras espécies, cada uma com a sua... Elas são uma simbiose das plantas, das angiospermas. Efetivamente, eu não vejo, com todo respeito, não vejo o professor Ricardo, não vejo outros pesquisadores académicos que temos que reconhecer todo o valor que vocês têm e os estudos que fazem, mas, por amor de Deus, virem-se para a defesa das espécies brasileiras.
Aí só estamos a ver o valor económico do mel, que é uma commodity que dá bastante dinheiro. E eu pergunto, e se as nativas forem bem trabalhadas como devem ser, o valor, qual será? Quantas vezes mais será? Porque todos nós sabemos que o mel, quer em características medicinais, estéticas, oleolépticas, etc., das nativas é superior à apis. Então, eu pergunto, o porquê? Porquê é que a academia deixa de lado? Por causa do dinheiro? Atenção que as academias e outras entidades congêneres não têm fins lucrativos, ou não deviam ter. Mas eu pergunto, e porquê é que temos grandes pesquisadores, eu não vou falar o nome deles, mas o senhor de certeza conhece, ou por outra, só para dar um exemplo, Cristiano Menezes, Vera Luz Imperatriz e por aí vai, por aí fora, não estou a falar neles concretamente, dei só como exemplo, mas porque é que há pesquisadores que ainda hoje está no Senado a PL 4429, que é abrir a porteira para que alguém do Maranhão possa ter uma espécie do Rio Grande do Sul, alguém de São Paulo possa ter uma espécie do Ceará, por amor de Deus, e eu não vejo a academia virar-se para os políticos e fazer uma cartinha ou apresentar-se e dizer está errado, não podem aceitar isso. Mas há técnicos, há pesquisadores metidos no meio disso que estão a aceitar. Professor Ricardo e a todos os presentes, as minhas desculpas, mas eu não podia deixar passar sem falar isto, porque realmente me dói muito. São espécies, nós temos aqui a melipona capixaba, que está em vias de extinção. Neste momento, nós somos capazes de ter menos enxames aqui no local dela, que é em altitudes de 600 a 1.200 metros, e vamos ao Rio Grande do Sul ou vamos a Santa Catarina, são capazes de ter mais enxames lá do que aqui. Isso é pura pirataria. E os pesquisadores, muitos deles estão a permitir. Desculpem, continuação. Muito obrigado por esta live e continuem sempre que vão ter aqui um seguidor. Mais um. Eu peço desculpa, mas eu tenho que falar, tenho que explodir, porque eu sou português, mas eu amo este país e enquanto viver e puder, eu vou contribuir para aquilo que seja correto. Eu acho Vera, suas colocações, nós estamos aqui para debater ideias, achei fantástico sua colocação. Aliás, eu tive o privilégio e a oportunidade de conhecer Portugal, um país maravilhoso. Fui num congresso lá, mas assim, maravilhoso. Meu sonho é voltar um dia de novo para Portugal. Mas foi ao Porto, desculpe lá em Portugal. Fui a Porto, fui Bragança, foi para tudo quanto é canto lá que eu pude rodar. Foi a minha terra. Maravilhoso. Portugal é fantástico. Se alguém tiver a oportunidade que eu não tive, não deixem de visitar. Mas, Vera, sua colocação é muito importante. Até eu sempre procuro, nas palestras, evitar falar apicultor ou meliponicultor, tento falar criador de abelhas, para tentar englobar todo mundo, né? Porque não é um menosprezando o outro, é tudo junto. Tá? Então, assim, o que acontece? Nós temos na academia alguns pesquisadores que trabalham exclusivamente com abelhas nativas. Então, você falou o Cristiano Menezes, a Vera, né? Que agora está lá para o Nordeste, tem o Rogério, lá no Nordeste, tem a Gena, que são pesquisadores, tem a... Ai, fugiu o nome, a Denise Alves. Que a Gena. A Gena. Então tem um monte. Ricardo. São as que seguem essas linhas de pesquisa com nativas. Eu, particularmente, eu faço só pesquisa com apis, porque assim, eu tenho, não vou dizer assim, uma paixão maior, mas eu tenho uma quedinha a mais pela apis e as nativas. Eu tinha uma meliponária aqui na faculdade, mas entraram 3 finais de semana seguidos, destruíram tudo, por destruir, de abrir, amassar todo o ninho, jogar no chão, e aí eu desanimei, agora eu estou reativando o meliponário, e o que dificulta hoje as pesquisas, no meu ponto de vista, com abelhas nativas? É a burocracia. Você tem que fazer cadastro no GFAL, você tem que fazer autorização no CIGEI de patrimônio, você tem que esperar não sei o quê,
Então, assim, é uma burocracia tão grande para você fazer uma pesquisa que, às vezes, os pesquisadores que atuam na área da meliponicultura não vão tanto trabalhar com esse impacto dos agrotóxicos pela burocracia que dá, por ser um animal da fauna silvestre. Então, quando eu faço as minhas palestras, eu tento sempre falar, olha, se faz isso para apis, imagine que faz para as nativas, tá? Porque a apis, ela tem uma resistência maior, então acaba com as nativas. Então, eu procuro sempre tentar juntar esse paralelo. Mas tem na academia alguns pesquisadores que são exclusivos de estudar abelhas sem ferrão, tá? O que eu concordo, que eu vejo que é uma crítica que eu tento superar, né, e eu vejo que é uma falha minha também. Hoje a gente é conduzido aqui para fazer pesquisa e publicar em periódicos internacionais. Se eu não publico num periódico internacional, eu não consigo me manter na pós-graduação, aí a Jaine, que está aqui, a Aline, que está aqui, não sei mais que tiver alguém aqui, não conseguem fazer a pós-graduação. E aí nem sempre isso é acessível para os apicultores, porque são trabalhos que vão para periódicos internacionais. Então a gente procura divulgar em forma de palestra. Mas eu concordo com você, a gente precisava tentar, e isso eu vejo que é uma falha minha também, talvez divulgar isso aí em forma de boletins, de uma forma mais acessível para a população, portanto, para os apicultores, né? Aqui em Botucatu a gente tenta fazer alguma coisa nas rádios, tem uns folhetos que a gente divulga em parceria com a prefeitura, mas ainda é muito local. Então isso aí eu concordo com você, eu acho que passa a ser uma falha. E esse negócio do trânsito de abelhas, fique sossegado que já deu um rebuliço na Câmara Setorial lá em Brasília, tá? O assunto não morreu, foi aberta uma nova consulta, né? Que com certeza vai ser a população de apicultores, meliponicultores, criadores de abelhas vão se manifestar ao contrário, para que você tenha um documento oficial. Então existe sim uma ação que eu acho que não é muito divulgada, tá? Junto à Câmara Setorial lá de Brasília, que tem o grupo de trabalho de agrotóxicos, tem um grupo de trabalho que até eu estou presidindo, mesmo não entendendo muita coisa, e tem uma instrução normativa sobre o mel de nativas. A gente precisa tentar, preciso recrutar o pessoal que trabalha com nativas, que é especialista em nativas, para a gente ter essa instrução normativa para tentar classificar o mel, para ter uma característica um pouco melhor dos médios de nativa. Tem o negócio da meliponicultura. Então, existe, sim, um grupo, que eu acho que não está se divulgando muito, que está trabalhando. Só que, assim, como é uma coisa voluntária, não é aquela coisa frequente, porque você consegue reunir 2 vezes por mês, aí tenta fazer uma coisa. Então, são ações que realmente demoram, porque não tem pessoas focadas só nisso, né? A gente tem que cumprir as nossas obrigações aqui com a universidade, com aquilo. Então, existe um trabalho de formiguinha, viu, Vera? Mas todas as suas colocações, você não tem que pedir desculpa, não, tá? Eu acho que todas as colocações que são feitas de forma educada e para a gente repensar, são muito bem-vindas. Você está de parabéns, não tem que pedir desculpa, não. Eu gostei muito das suas colocações. Aí concordo com você, eu acho que a gente tem que procurar fazer mais, agitar mais, vamos dizer assim, né? Para levar essa conscientização e ter esse cuidado maior com as abelhas, vamos falar assim, de uma forma geral, né? Porque eu até agora vou fazer uma opinião minha também. Eu acho que a apis não é a mais exótica, a africanizada é nossa. Ela meio que passou a ser uma nativa. Mas isso aí é assunto para outra discussão, hein, Vera? Permitam só um parênteses. Eu amo as abelhas desde os meus 7 anos de idade. Dos 7 aos 15, o meu falecido pai tinha apis. Eu vivia em Portugal e tinha apis. Só que chegávamos lá, mexíamos no cortiço, levantávamos a tampa, não precisávamos estar a fumigar nem nada. Né? Só quando era para tirar o mel. Porque elas não eram agressivas. Entretanto, fui para a guerra para Moçambique e tomei conhecimento lá das apis africanas, que morderam o meu comandante e ele esteve com um choque anafilático, que esteve quase a bater a bota, né? Portanto, tudo isso eu estou dentro, mas entristece muito aquilo que efetivamente se passa, porque ainda agora nós já sabemos, há estudos de diversos estados a dizer que há falta de alimento para as nativas por excesso de colmeias apis que foram lá introduzidas.
E o professor já deve ter conhecimento disso. É outra questão. Manejo, né? É um erro de manejo. Exatamente, exatamente. Desculpem esta intermissão. Continuação. Parabéns, muito obrigado, bom. Prazer em conhecê-lo. Igualmente. Conhece o Arno aí do Espírito Santo? O Arno. O Arno. Arno. O nome não é desconhecido, não. Mas ele acho que é mais com a apicultura da associação. Então está bem. Eu estou mais virado para as nativinhas, que as pessoas matam. Isso é um mosquitinho, eu mato com spray. Essa é que é a dor principal. Infelizmente. Falta de informação. Mas infelizmente é isso mesmo. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Igualmente. Obrigado aí da conversa. Tá. Obrigado pela contribuição aí, Vieira. Temos mais uma pergunta do Rodrigo Fernandes. Ele perguntou, Ricardo, algum método de tentar recuperar um enxame que esteja contaminado por algum desses produtos químicos citados na palestra? Existe um método, né? Sim, Rodrigo. É que assim, quando a intoxicação é aguda, quando o apicultor vai no campo, morreu tudo e praticamente já recolheu o material. Eu recomendo jogar a cera fora, tá? Porque a maioria dos agrotóxicos são incorporados na cera, e se você for reutilizar, você pode passar contaminação para as futuras colônias, né? E isolar o material por um tempo. Agora, quando a intoxicação é crônica, que você não vê mortalidade, mas você não consegue desenvolver a colônia, eu acho que assim, a única forma que você pode tentar recuperar é mudar de lugar. Porque se você está com rainha nova, você tem alimento tocado no ninho, se a cera é de boa qualidade, uma cera nova, os manejos são corretos e a colônia não desenvolve, pode ser uma intoxicação crônica ali no ambiente. Então, talvez tentar levar para outro local e você ver se a colônia recupera, porque a gente já fez trabalhos aqui, até agora que eu lembrei, porque suplementação proteica, você fornece aminoácidos que vão melhorar as enzimas de atividade de detoxificação do organismo mediante agrotóxico. O profipronil não adiantou, tá? A gente deu proteína lá, dá ou não dá proteína, não fez efeito. Proimidacloprid, eu não lembro agora qual é o teor proteico, mas em média 23% proteína bruta, que é a necessidade das abelhas, ela protegeu um pouco mais, tá? Mas isso aí você teria que saber qual é o grau de infestação, qual que é o grau de contaminação, qual que foi o agrotóxico que foi usado. Então, você acaba dando um tiro no escuro, dar uma suplementação proteica e manter a abelha naquele local. Então, assim, a melhor forma é tentar levar para um outro local e ver se recupera, tá? No caso de uma intoxicação crônica. Tá bom. O Michael tinha levantado a mão, acho que ele queria fazer uma pergunta, né? Tá na sala ainda. Boa noite. Ô, Michael. Não era uma pergunta, eu levantei a mão na hora que o professor estava falando. Alguém tinha perguntado sobre a questão da relação do apicultor com o produtor, quando o produtor avisa o que a gente pode fazer. E eu estava numa outra palestra uns dias atrás e o palestrante comentou que a gente pode, quando o produtor avisa muito em cima da hora, a gente pode tampar a boca do alvado. Não sei se isso realmente resolve. O palestrante falou sobre isso e eu achei uma ideia ótima, podia ajudar, né, repassando para o pessoal. Não, Michael. Então, isso aí até você pode fazer, mas não adianta só tampar o alvado, tampar a boca da caixa. Você tem que trocar a tampa por uma tampa telada para ter troca de oxigênio, senão você sufoca muito a área de cria. E aí a gente entra em dois problemas, né? O apicultor ter essas tampas teladas para substituir, e o apicultor ter o tempo de ir lá para trocar a tampa e fechar as colmeias, para a empresa poder aplicar o agrotóxico que for, né? E qual o tempo que você vai deixar fechado? Porque isso aí gera um estresse muito grande na colônia, você fechar as abelhas, ainda mais se forem enxames fortes, né? Em período de produção. Então, assim, na minha opinião, tá, Michael? Eu nunca vi um estudo e também nunca fiz esse teste. Na minha opinião, não vai funcionar muito bem, tá? Mas é minha opinião. Não vai resolver o problema 100%. Você pode minimizar o problema.
mas resolver não vai resolver, tá? Ou você vai perder abelhas, ou você vai enfraquecer um pouco o enxame, ou você não vai conseguir ir lá no apiário e ter as tampas teladas, né? Mas pode ser uma alternativa? Pode. Se alguém fez já e teve uma experiência positiva, ótimo, né? Aliás, o bonito dos criadores de abelha é isso, né? Uma experiência que não funciona aqui para mim, aí para você funciona, para o outro funciona mais ou menos, daí alguém inventa uma forma diferente. Então, essa troca de informações é muito bacana. Mas aqui na região que eu atuo, tá? São Paulo para esse lado de cá, nenhum apicultor nunca fez, porque não conseguiu fazer ou não tinha o material necessário para isso, tá, Marco? Então, a alternativa, ou não tem o diálogo, nem é avisado, né? Mas a única alternativa mais assim para você ter uma segurança maior é mover o apiário para outro lugar. Mas não desacredito, Marco, vamos dizer assim, tá? Eu acho que pode ser uma alternativa, mas na minha opinião, tá? Que posso estar enganado também. Mas obrigado da colaboração aí, Marco. Obrigado, professor. Valeu. Tainara, devido ao adiantado da hora, acho que nós vamos ter que meio que juntar algumas perguntas, porque a gente já encerrou as inscrições, mas ficaram algumas perguntas. Primeiro, acho que Wesley gostaria de fazer uma pergunta, Wesley? Oral? Não sei se ele... Acho que ele já levantou a mão, né? Ele fez o comentário ali. Eu acho que nós vamos ter que, devido ao adiantado da hora... Wesley está aí? Não? Nós vamos ter que fazer um apanhado geral ali, acho que tem umas 4 ou 5 perguntas. Pode ser, professor Ricardo? A gente faz as perguntas tudo junto, e aí você tenta responder. Se deixar, a gente fica até... Então. Eu acho que pode começar do Fernando, né? Aí faz todas as perguntas e o professor Ricardo tenta fazer um bem bolado aí. Tá. O Fernando já tinha feito uma pergunta, ele agradeceu, né? O senhor respondeu mais cedo. E também perguntou, os estudos para registro dos pesticidas seguem guidelines OCDE, usando como modelo a abelha Apis. Como isso pode afetar as nossas abelhas nativas e como está o panorama dessa questão hoje em dia? Tá, boa pergunta. Bom, vou respondendo, você vai fazer todas. Não, faz todas. A próxima seria, os patógenos e parasitas também são possíveis responsáveis pela síndrome de Colony Collapse Disorder, CCD, a Rafaela perguntou. E ela também perguntou, né, quais políticas públicas em andamento na Câmara Federal para frear, quais políticas públicas há na Câmara Federal para frear o uso de agroquímicos? Tá. Perguntas? Então, vamos lá, Fernando. Então, Fernando, as metodologias, né, que nós seguimos, tem os guias, eu não vou lembrar o nome agora, que a cabeça não é muito boa, mas são mais para apis. Mas o mesmo a gente pode adotar para os testes em abelhas nativas, tá? Então, se você quer lançar um ingrediente ativo ou um biopesticida e você quer ver se ele é tóxico para abelha, a gente consegue fazer isso para apis e, usando a mesma metodologia, fazer para nativa, tá? Então, hoje, eu posso falar assim, que algumas empresas procuram, para quando vão ou querem lançar um produto, fazer os bioensaios com abelhas nativas também, tá? Para mostrar que o produto dela não afeta nem a apis, nem as nativas. Mas são poucas, tá? A maioria ainda foca mesmo para apis mellifera. O David aqui, não sei se eu pulei aqui, mas o David perguntou de plantas tóxicas, né? Eu pulei, desculpa. Tem sim, tem o NIM, que é esqueci o nome científico agora, Azaradra, que é o princípio lá, que é tóxico sim. O barbatimão, tá, que o pólen ele é tóxico, que é a cria ensacada brasileira. E tem mais uma espécie vegetal, fugiu o nome agora, que alguns municípios... Espatódia, obrigado, Vera. Que alguns municípios, acho que Santa Catarina, já proibiram o uso em área urbana, o plantio em área urbana, tá? Que podem sim afetar as abelhas e afetam a espatódia, principalmente abelhas nativas, tá? A abelha nativa ela afeta mais do que a apis. Então é ruim você ter em áreas urbanas, porque você tem muitas abelhas nativas, às vezes são adaptadas ao ambiente urbano, e você pode e você mata mesmo, tá? Então essas são algumas que podem
está afetando, tá? E se não for, pode ser um agrotóxico, né? Que pode estar afetando. Você me pergunta de um laboratório, David, por favor, me manda um e-mail. Tem um laboratório lá do Nordeste que ele faz uma análise multiresidual. Só que eu não vou lembrar o nome, que é lógico que a cabeça não ajuda, mas me manda um e-mail, aí eu acho depois lá o nome do laboratório, tudo certinho, e mando para você, tá? Aí você pode fazer um contato lá com eles. A Rafaela, patógenos e parasitas, Rafa, então, hoje a gente evita falar em CCD, tá? Por que a gente evita falar em CCD? Porque a CCD foi uma síndrome que aconteceu uns anos atrás e que não teve um diagnóstico exclusivo. Foi uma somatória de fatores, os agrotóxicos, os principais vilões, lógico, né? Então, hoje a gente fala muito mais em desaparecimento das abelhas, redução populacional das abelhas, do que a síndrome do colapso mesmo das colônias, tá? Parasitas e patógenos podem, mas via de regra, quando a colônia é contaminada por um agrotóxico, em dose subletal, você reduz o sistema imunológico das abelhas. E aí patógenos parasitas aumentam na infestação e podem sim matar as abelhas. Mas acabaria sendo muito mais com um efeito secundário à intoxicação por algum resíduo do que propriamente uma doença que está afetando as colônias, tá? De uma forma assim bem forte, a ponto de você ver mortalidade, tá bom? E políticas públicas, então, está tendo o grupo vai ter, né? Eu não pude participar da última reunião da Câmara Setorial, por motivos de aula aqui na faculdade, mas eu sei que foi criado um grupo de trabalho do agrotóxico, tá, com pesquisadores e tudo mais, que vão começar a discutir políticas públicas. Não sei se é para frear o uso de agrotóxicos, vou ser bem sincero, porque a bancada agrotóxica é poderosa e a bancada do apicultor, coitado, do meliponicultor, né, Vera? Coitado de nós. Então, não digo para frear, mas tentar minimizar, adotar políticas públicas para que você consiga ter um avanço, tá, nessa parte aí, tá bom? Então, mas vamos ter que aguardar e ver o que vai acontecer, vamos dizer assim, num futuro próximo aí, tá? Professor Augusto, faltou alguma pergunta? Eu acho que agora não. Agora conseguimos cobrir todo mundo. Algumas pessoas fizeram vários comentários, ali acho que o professor Ricardo foi vendo, né? Vários elogios, agradecimentos aí. Parabenizando a palestra, né? Obrigado, pessoal. Então, acho que a gente vai encerrar por aqui. Bom, a Rafaela, então, último comentário. Dona Rafaela. Boa noite a todos, professor Ricardo, parabéns por todos pela promoção dessa apresentação a fim de elucidar todo mundo, né? Mas eu acho importante, o público aqui é do Brasil todo, né? Todos nós, né, cada um no seu estado, procurar a sua Câmara Setorial a título de fazer frente às iniciativas para beneficiar o nosso setor. Como o professor acabou de dizer, né, a gente precisa fazer frente para falar com a frente parlamentar, falar com o seu deputado, a sua legenda que você elegeu para fazer frente às ações que vai favorecer o nosso setor. Porque, de novo, se não está representado, não é falado. Então, procure a sua Câmara Setorial através da sua associação, ou através mesmo, pessoa física, para fazer frente ao nosso setor, porque não adianta a gente falar de uma série de questões, está acontecendo problema disso e aquilo, e a nossa Câmara Setorial vazia, né? Então a gente precisa de representação, a gente precisa de gente lá falando, precisamos de apicultor, meliponicultor com as suas associações fazendo frente aos interesses da nossa frente. Porque isso, se não acontecer, é o que há. Ninguém fala, ninguém reclama, segue. Então é isso que eu deixo, a minha militância também dentro da nossa Câmara Setorial aqui do Estado, tem alguns colegas aqui também, mas é isso, porque eu me sinto, nos sentimos aqui sem apoio, porque assim, precisamos de vocês lá, na Câmara Setorial, lá é o local onde a gente precisa fazer frente de tudo que a gente precisa para a nossa área. Se não for lá, não é o local, entende? É o que eu penso e é o que eu deixo de sugestão para todos. Obrigado, boa noite. Obrigado. Excelente comentário da Rafaela, tá? Se alinha um pouco com o que eu tentei falar antes, da importância da participação política, né? E aí, bom, o comentário do seu Vieira da Mota daria para a gente ficar, né, quase a noite inteira aqui falando. Eu gostaria de falar muita coisa para ele. Primeiro, dizer que eu concordo
em gênero e número com o comentário dele, né? Não tem que se desculpar, muito pelo contrário, é isso mesmo. Só para ilustrar, eu sou do Departamento de Produção Animal e as espécies, as únicas espécies que recebem atenção aqui são as 5 espécies tradicionais, né? Suínos, aves, bovinos corte, bovinos leite, alguma coisa de equinos, tá? Então, assim, sequer nós temos na nossa faculdade, seu Vieira, de 107 professores, nós não temos nenhum, trabalho com nenhuma abelha. Tá? Então, assim, é complicado. Tá? Teria muita coisa para falar, mas, enfim, o adiantado da hora não nos permite. Meu pai é português também, de Águeda, tá? Então tenho também um carinho muito, muito especial por vocês, e é muito bonito, né, ver pessoas de outros países que amam o nosso país muitas vezes mais do que a gente mesmo, ou pelo menos que a gente não sabe valorizar o nosso país, o que é lamentável. Tá? É verdade. Então, bom, eu vou terminar por aqui a minha fala, tá? A pergunta que eu tinha para fazer, eu tinha me inscrito, Tainara, você me pulou ali, mas tudo bem, tá? A pergunta que eu tinha que fazer, que eu ia fazer, eu não vou fazer, só vou fazer, na verdade, um comentário aqui, que é sobre agroecologia, tá? Eu não vejo nenhum futuro na agropecuária mundial fora da agroecologia. Eu não vejo, eu não consigo ver, tá? Assim, impossível. E eu acho que os polinizadores são extremamente importantes nesse contexto futuro que eu imagino, que é de uma agroecologia. Esse era o tema que eu ia perguntar para o professor Ricardo, mas deixamos para outra oportunidade. Então é o seguinte, professor Ricardo, aqui o nosso convidado que encerra os trabalhos, tá? Então eu vou terminar aqui, vou passar para a Tainara, ela vai passar a palavra para você e você vai encerrar e dar a boa noite para todo mundo. Fale, seu Vieira, por favor. Me desculpem, e o reflorestamento sem polinização? Então, enfim, muitas outras coisas, né? Bizarrices que acontecem no Brasil e que a gente está vendo bastante aí nos últimos tempos, né? Mas, enfim, nós não vamos resolver todos os problemas hoje aqui, né? Mas pelo menos a gente está discutindo alguma coisa. Então, pessoal, da minha parte, eu queria mais uma vez agradecer em nome da USP, tá, da FMVZ, do nosso laboratório lá. Eu queria agradecer ao professor Ricardo primeiro, agradecer a Tainara, todas as pessoas que tiveram aqui, que fizeram perguntas e colocações. Então, da minha parte, muito obrigado a todos, a todas. Fiquem bem, vamos continuar na luta, como a Rafaela nos fez o apelo, tá? A gente tem que parar de ser só técnico e de se envolver mais nessas questões de ordem social e política, né, participativa, senão a gente não vai sair do lugar, de jeito nenhum, tá? Isso me deixa muito angustiado para quem me conhece, né? Mas, enfim, então, da minha parte, eu agradeço a todos, uma ótima noite para todos, muito obrigado por terem vindo aqui para assistir, para participar desse diálogo com a gente. Um grande abraço, Tainara, te passo a palavra, professor Ricardo, um grande abraço, espero vê-lo em seguida aí. Agradecer de novo o convite feito pelo professor Augusto. É sempre um prazer falar sobre as abelhas e agradecer também que o professor Ricardo topou mais uma vez falar com a gente sobre esse tema. Eu acredito que a gente tem que explorar mais nos diálogos e em outros eventos sobre o tema das abelhas, e a gente está vendo aqui que as pessoas são super interessadas e querem participar. O Diálogos teve muitas inscrições, a gente viu que as pessoas gostam e mandam muitas perguntas, então que a gente tenha outras oportunidades para explorar mais esses temas, que a gente viu que tem muita coisa para ser falada. E agradecer de novo, professor Ricardo, fique à vontade para falar. Obrigado, Tainara. Bom, agradecer ao professor Augusto, a toda a equipe, a Tainara, por mediar aqui a palestra, viu, pessoal? É um grande prazer, né? Quando a gente começa a falar sobre abelhas, né? Se deixar, a gente vai embora, né? E é muito gostoso a troca de informações, a troca de ideias. E podem ter certeza, hoje eu saio mais rico de conhecimento do que entrei. Tá? Porque mais do que falar, eu aprendi com as colocações de vocês. Então, para mim é um privilégio poder ter isso, né? Poder sair de maior enriquecimento. Então, eu só tenho a agradecer, tá? Coloco à disposição aí para futuras conversas e o que vocês precisarem aqui que eu possa atendê-los aqui na Unesp de Botucatu, aqui em São Paulo, estou sempre de portas abertas, tá, pessoal? Uma grande satisfação e agradeço, né, a participação e a paciência aqui de todos, uma quinta-feira à noite, para estar aqui me ouvindo falar. Então, isso eu tenho que agradecer, tá?
E uma satisfação muito grande aqui, fazer novos amigos aí na nossa colmeia brasileira, né? Então era isso. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos, uma boa noite. Muito obrigado. Um abraço, uma boa noite, um bom final de semana a todos. Igualmente. Tchau, tchau.